Eu quero hoje compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E nós temos falado desse tempo de fazer diferença. E é muito importante entender que Jesus quer que a gente não apenas faça diferença, mas que a gente possa avançar, que a gente possa caminhar em direção àquilo que Deus tem para a nossa vida. Esse é um tempo de muitas mudanças, um tempo onde Deus está sacudindo a terra, Deus está mexendo com a humanidade, chamando atenção para o que realmente importa, amém? E hoje eu quero compartilhar uma palavra que tem a ver com o poder da palavra que sai da minha boca, a palavra rema. Repita comigo assim: o poder da palavra rema. Rema é a palavra que sai da boca de Jesus, a palavra criativa que constrói, que traz vida. E eu quero trazer alguns princípios, alguns códigos do reino para você nessa manhã, para que você possa sair daqui e colocar em prática essa palavra, e você vai ver a transformação e as coisas miraculosas que vão acontecer na sua vida, na sua casa, a seu redor, amém? Quantos querem experimentar o mover sobrenatural de Deus? Nós estamos com sede da presença de Deus, amém? Quantos aqui têm sede da presença de Deus? Então, igreja, a palavra de Deus em Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder para trazer morte ou vida, e quem gosta de falar arcará com as consequências, amém? Então a palavra é clara: você pode trazer morte ou você pode trazer vida. E quando falamos que queremos ver o que Deus vê, queremos ter uma vida realmente que faça diferença, a verdade é que facilmente nos mostra, essa verdade nos mostra onde realmente nós estamos. E sabe o que diz a palavra? Em Mateus 12, 34, veja o que Jesus disse: o que a pessoa fala mostra o que existe no seu interior. É daí que vem a revelação de quem realmente eu sou, aquilo que está dentro de mim. E essas palavras indicam o estado do nosso coração. Se eu estou realmente bem, se eu estou realmente convencido, restaurado, definido pelo Senhor. Porém, quando a gente lê mais, nós podemos entender que essa conexão entre boca e coração é muito mais profunda do que a gente pensa. Olha o que Jesus disse em Lucas 6,45. Ele disse assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas maus que está no seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração, amém? Então, se você quer conhecer uma pessoa bem, pede para ela falar. Se você quer conhecer alguém bem, pede para falar. Da mesma maneira, para mim conhecer a Deus, para mim conhecer Jesus, eu preciso ler a palavra, eu preciso conhecer o que Jesus fala a meu respeito, porque tem muitas vozes ao nosso redor. E o que nós devemos que entender é que quando eu quero conhecer alguém, eu preciso ter o quê? Um relacionamento e ouvir. Amém? Com muito amor, toca aí no seu irmão, fala assim: meu irmão, eu quero te conhecer mais. Fale mais comigo. Não fique tão calado como você tem estado ultimamente. Sabe, queridos, é interessante, porque essa mesma verdade é dita, mas com foco também no fato de que se a boca fala que o coração está cheio, o coração pode se encher do que a boca fala. Em outras palavras, o coração contamina a boca e a boca contamina o coração. E aí eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Eu quero fazer uma oração. Eu quero que você receba o que Deus tem para você, em nome de Jesus. E repita assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu conecto a minha mente e o meu coração com a tua palavra. Fala comigo, mostra o que eu preciso ouvir e entender. Ajuda-me a receber tudo que o Senhor quer me dar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, queridos, se a mesma forma um coração fala
quando um coração e a nossa boca começa a falar das bênçãos de Deus, começa a falar das coisas que vão edificar, começa a falar das coisas que purificam o nosso coração, isso é a palavra rema, é a palavra que vai trazer vida na sua vida. Porque quando eu falo, a palavra fala se com a tua boca você confessar, crendo no seu coração. Então existe um poder tremendo quando eu declaro a palavra de Deus. E essa palavra é a palavra rema. Olha o que diz em Efésios 5:4. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Amém, igreja? A gratidão, a verdadeira gratidão, me faz crescer, mas nunca me deixa esquecer do que Deus tem feito, do que as pessoas têm feito, daquilo que eu tenho recebido do corpo de Cristo. E essa gratidão Deus quer que a gente tenha. Nós devemos expressar essa gratidão com palavras e com atitudes. Deus quer que você seja grato, mas que você expresse. E ser grato pelo que você tem, Deus vai dar aquilo que você não tem. Repita isso: se eu sou grato pelo que eu tenho, Deus vai me dar aquilo que eu não tenho, aquilo que eu preciso. Amém? E isso, quando mais grato você for, mais abençoado você vai ser em todas as áreas da sua vida. A gratidão, como nós adoramos aqui, é uma adoração a Deus. É um incenso. Deus, quando olha uma pessoa grata, Ele fala: esse meu filho, eu vou abençoar mais ele. Porque quanto mais grato você for, mais abençoado você vai ser. Mas existem alguns princípios, alguns códigos que eu quero trazer para você. Primeiro, nós sabemos que a palavra rema é a palavra verdade. Jesus é a palavra e disse: a minha palavra é verdade, a minha palavra é vida. Amém? Agora, lá em João 8:32 diz assim: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então eu vou dizer: meu Deus, eu vou dizer a verdade para ela. Minha esposa precisa ouvir a verdade. Esse irmão, eu vou dizer a verdade, porque a verdade fará livre. Cuidado como você vai dizer a verdade. A verdade tem a maneira certa de falar. Precisamos ter uma dedicação de dizer a verdade de forma que vai edificar a vida do irmão, que vai edificar a vida da minha esposa, do teu esposo, dos teus filhos. Porque muitas vezes conhecer a verdade, dizer ela de uma maneira equivocada, pode fechar os corações. Sabe qual é a maneira que Deus quer que a gente diga a verdade? Olha o que diz em Efésios 4:15. Pelo contrário, diga assim: pelo contrário, falando a verdade com um espírito de amor. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor. Então, sim, a verdade vai libertar, mas o espírito de amor é que vai trazer a transformação, que vai trazer a libertação, que vai fazer a mudança naquilo que precisa ser corrigido, naquilo que precisa ser restaurado, naquilo que precisa ser levantado. Nós precisamos conhecer a verdade. Eu tenho áreas da minha vida que eu preciso conhecer a verdade, mentiras que foram faladas, coisas que eu acreditei, que todavia a gente vai processando com o tempo, e a gente vai desmascarando, vai tirando essas mentiras, e essas verdades vão entrando. E sabe quem são as pessoas que nos ajudam a ver essas verdades? As pessoas que estão mais próximas de nós. Aqueles que têm o amor, a dedicação de chegar e dizer a verdade. Amém? Quantos querem irmãos assim? Quantos querem, como nós pregamos, o pastor pregou, o Cirineu? Quantos querem o Cirineu do seu lado? Eu quero. Amém? Agora, existe um princípio. Se eu vou dizer a verdade em amor, o princípio para que eu possa atingir a maturidade, pensa bem nisso, e ter inteligência emocional, Paulo nos dá uma chave. Paulo nos dá uma direção. Olha o que diz em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas quando eu cheguei a ser homem,
deixei de lado as coisas de criança. A pessoa imatura, ela faz assim. Criança aqui, nós estamos falando de maturidade. E Paulo está dizendo assim, quando eu era imaturo, eu falava primeiro, pensava depois, e por último, eu raciocinava, eu discernia. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de criança, deixei as coisas imaturas, e agora ele inverte a posição. As pessoas adultas, elas raciocinam, elas discernem primeiro. Significa, meu Deus, o que a tua palavra fala? Como o Senhor vê essa situação? Como o Senhor vê esse momento, essa pessoa, essa situação que eu estou vivendo no meu matrimônio, no meu relacionamento? O que a tua palavra fala a respeito disso? Então eu estou primeiro o quê? Discernindo, trazendo a claro. Aí eu penso, isso vai levantar ou vai derrubar? Isso vai edificar ou vai destruir? Isso vai trazer ânimo ou vai desanimar? Isso vai trazer vida ou vai trazer morte? E quando você chega nesse terceiro princípio, e você entende a motivação, e você fala, Deus respalda aquilo que você vai falar, e a mudança acontece, amém? Quantos querem ter inteligência emocional? Quantos querem ser maduros na fé para poder falar? Agora, queridos, olha o que diz, que tremendo quando a gente aplica esse princípio, amém? Quando você entende isso, você coloca em prática, olha o que acontece, como diz em Provérbios 25:11, dizer a palavra certa, no momento exato, é como servir uma maçã de ouro numa bandeja de prata. Imagina, coisa linda, uma maçã de ouro reluzente, numa bandeja, significa que é algo precioso, algo de muito valor, quando a gente consegue falar na hora certa, na maneira certa, as verdades de Deus, amém? Em nome de Jesus. Agora, tem 3 coisas que deixam nossos relacionamentos tóxicos e que trazem muitos conflitos, e eu quero trazer esses 3 princípios. Primeiro, falar muito sem pensar nas consequências. Em Provérbios 12:18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Você sabe que palavras machucam mais que você levar um tapa, ou você apanhar. Existem palavras, pessoas que nunca se esqueceram de palavras que foram ditas. Pessoas que têm uma baixa autoestima porque disseram, você nunca vai ser ninguém na vida, você é uma pessoa desorganizada, você é uma pessoa que não vai ter sucesso. Coisas que pessoas que nós confiávamos disseram essas palavras, e muitas dessas palavras estão aí como raiz. Muitas vezes a pessoa se sente insegura, ela não consegue tomar decisão, porque dizia, você não vai conseguir, você não vai nunca fazer nada, você não presta para nada, e essas palavras ficaram gravadas no seu subconsciente. Mas hoje Deus me trouxe aqui para te dizer que o Senhor quer te curar. O que importa é o que Deus diz a seu respeito. A palavra fala assim, com amor eterno eu te amei, com laços de misericórdia eu te atraí. Deus te escolheu, e as palavras de Deus é o que vale para a sua vida. E aí nós temos que substituir essas palavras de derrota, essas palavras de acusação, por palavras que Deus tem, que Ele está com você, que Ele nunca vai te deixar, e que Ele vai abençoar a sua vida, e que você é um filho amado, uma filha amada, e você está nos olhos do Senhor, amém? E essa palavra de Deus sobre a sua vida vai substituir toda palavra de derrota, de destruição que foi lançada sobre a sua vida. E hoje nós vamos cancelar essas palavras. Hoje nós vamos arrancar essa raiz que muitas vezes nos impede de ser hiper sensíveis, de ser uma pessoa insegura, e você vai poder avançar, e você vai poder vencer no nome de Jesus. Quantos podem dar um glória a Deus? Agora, a segunda coisa é falar apenas porque você está sentindo. Querido, sentimentos.
Ah, pastor, estou sentindo de Deus que eu vou embora dessa igreja. Estou sentindo de Deus que eu vou me separar. Estou sentindo de Deus, e esse evangelho de estou sentindo tem destruído muitas coisas, muitas igrejas, muitos casamentos, sabe, queridos? Porque nós temos que entender que o maior inimigo que nós vamos enfrentar na sua vida, no seu matrimônio, no seu ministério, não é o diabo. Muita gente culpa o diabo de muita coisa, mas o problema, o maior sentimento, a maior coisa que nós vamos enfrentar, obrigado, pastor, que nós vamos enfrentar é os nossos sentimentos, a nossa alma. Sabe por quê? Porque esse inimigo, ele está 24 horas, todos os dias com você. E sabe quem é esse inimigo? A nossa alma, a nossa carne. Olha o que diz em Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-la? E aqui a gente sabe que os sentimentos, eles oscilam. Os sentimentos nos enganam. A nossa alma tenta de todas as maneiras tomar o controle, para nos levar a viver por sentimento. E a palavra diz que nós não podemos andar por sentimento, nós não podemos andar pela nossa alma, mas nós devemos andar pela fé. Nós devemos crer na palavra, e andar na fé é andar crendo naquilo que Jesus disse, é fazer aquilo que Jesus manda, é crer no poder de Deus, andar não por sentimento, não por vista, mas por fé. E a fé é a certeza das coisas que eu espero e a convicção daquilo que eu creio, amém? Então dessa maneira nós vamos avançar, mas eu tenho que colocar os meus sentimentos e a minha alma, sabe aonde? Na cruz. Para Jesus, a cruz não foi um problema quando ele venceu a sua alma no Getsemane. E ele dizia: Pai, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, não seja os meus sentimentos, mas a tua vontade, amém? E quando nós entendemos isso, quando a nossa alma está vencida, quando os seus sentimentos é colocado, enfrentar as situações, enfrentar os problemas, enfrentar as crises, não vai ser difícil, porque você não vai deixar os seus sentimentos tomarem direção da sua vida. E quando você está nesse lugar, você vai dizer: Pai, seja a tua vontade, não a minha. E aí, meu irmão, algo poderoso, algo miraculoso vai acontecer. O poder de Deus vai te dar força, vai trazer alegria, em nome de Jesus. Quantos querem sentir essa alegria? E sabe que muitos dos nossos problemas, muitos dos nossos conflitos, grande parte dos problemas que eu tive na minha família, no meu casamento, foi porque eu quis fazer a minha vontade. E se você parar para pensar hoje, quantas vezes você entrou em crise porque você falou: eu quero fazer a minha vontade. Mesmo que você não disse isso de maneira explícita, mas lá dentro você tentou fazer a sua vontade e trouxe consequências. Quantos aqui já tiveram uma consequência assim na sua vida? Glória a Deus que você está dizendo a verdade. Muitos aqui não levantaram a mão, mas eu sei que você também fez isso. Todos nós temos esse problema, amém? É algo da natureza humana, porque como nós lemos lá em Jeremias, o coração, meu amado, ele é enganoso. Ele vai te levar a você andar a querer, pelo sentimento, você precisa, você vai ser, faça isso, faça aquilo. E nós temos que andar por fé, amém? Agora a terceira coisa: não fale nada, não faça nada que leve o seu irmão a tropeçar. Em 1 Coríntios 10:32, não se torne motivo de tropeço. E aqui nós temos que estar nesse ambiente, proteger esse ambiente onde nós temos uma família. Eu tenho que evitar de não levar meu irmão a tropeçar. Principalmente aqueles que estão perto, os novos, as ovelhas que Deus tem trazido. Nós temos que falar e ter atitudes coerentes no meu trabalho. Se eu vou fazer negócio com alguém, eu tenho que prestar bem atenção. Se eu estou disposto a abrir mão, se eu estou disposto a perder, porque grande parte dos conflitos que existem na igreja é porque os irmãos resolvem fazer algum negócio junto. Meu Deus! Tem alguns que dão certo, glória a Deus, porque são maduros. Mas quando envolve negócio, dinheiro, não dá um momento, começa a ter problema, começa a ter crise. Porque esse irmão, ele diga para o pastor: pastor,
por favor, esse irmão, expulsa ele da igreja, porque ele tem um mau caráter. Quantas vezes as pessoas vieram falar isso para a gente? E sabe, queridos, nós temos que olhar, como é que eu estou fazendo? Eu estou disposto a fazer diferença? Agora, nós temos que ter cuidado com uma das coisas que fere o coração de Deus. Cuidado com a maledicência e a crítica. Quem propaga a maledicência atrai o mal sobre si. E eu quero trazer um exemplo de 3 irmãos. Arão, o mais velho, Miriam, a irmã do meio, e Moisés, o caldeu, escolhido por Deus para tirar o povo do Egito para a terra prometida. E olha o que acontece. Números 12, 1. Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Miriam provavelmente queria que Moisés se casasse com uma israelita do povo. E Moisés escolheu uma mulher cuxita, uma mulher africana da Etiópia. Uma mulata linda, com aquela pele escura. Eu creio que ele olhava para ela e dizia: que cuxita linda, que cuxita maravilhosa. Se apaixonou e se casou com ela. Glória a Deus. Deus não disse que ele não era para casar. Ele casou com a mulher cuxita. E olha a consequência e os desdobramentos que eu quero que você entenda. Como isso fere e deixa Deus com muita tristeza, com muita ira. Olha o que acontece. Aí ela começa. Disseram ela e o irmão: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não nos falou por meio de nós? Então aqui ela já começa a colocar em xeque a autoridade de Moisés, a unção que Deus havia dado por Moisés. Ela começa agora a questionar essa autoridade. E olha o que acontece. E o Senhor ouviu. Repita isso. E o Senhor ouviu. A segunda coisa que acontece. Então o Senhor, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os deixou quando a nuvem se afastou. Diga assim: e o Senhor foi embora. A presença de Deus, diga assim, foi embora. Senhor se afastou da tenda. Miriam, e aí quando o Senhor se afastou, Miriam estava leprosa e a sua aparência era como a neve. Então Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra e disse a Moisés. Aí agora Arão fala: uau, pisamos na bola, deixa eu pedir perdão. Olha só: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão totalmente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre da sua mãe com a metade do seu corpo destruído. E aí Moisés perdoa, e olha o que ele faz. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-nos cura. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada por 7 dias? Deus compara a crítica, a murmuração, a maledicência como uma cuspida no rosto. Guarda bem esse som. Vou fazer mais uma vez para você memorizar bem. Pá! Uma cuspida na cara. Toda vez que se aproximar de você, ou você tiver o desejo de falar de uma pessoa que não está presente de forma destrutiva, prepare-se, porque você está a ponto de levar uma cuspida no rosto. É como se Deus tivesse dado uma cuspida em Miriam. A ira de Deus foi tão grande que essa cuspida deixou ela leprosa. E eu tenho que tomar muito cuidado. Sabe por quê? Olha o que acontece.
E aí ele disse, ela não estaria envergonhada, que fique isolada, fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias, fora do acampamento. Repita comigo agora. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida. Deus não queria que eles ficassem acampados, eles tinham que caminhar. E essa atitude de Miriam, de Arão, fizeram que o povo ficasse estancado, parado, esperando. E aí todo mundo perguntava, o que aconteceu? Você não sabe? Miriam fez maledicência. Miriam falou mal. E se Deus não para essa situação naquele momento, isso ia contaminar aquele povo, ia trazer uma consequência para toda a igreja de Moisés e 3 milhões de pessoas. Porque isso ia alastrar como aquele capim seco quando você joga um fósforo. E Deus para, e agora o povo também tem que parar e esperar. E sabe, igreja, maledicência é falar de alguém de forma destrutiva, que não está presente. E muitas vezes a gente sente, não estou sentindo a presença de Deus. Parece que as minhas coisas estão um pouco estancadas, parece que a igreja não caminha, parece que está havendo problema, eu não sinto mais aquele gozo, aquela alegria. E sabe, a palavra diz assim, 6 coisas o Senhor odeia, e 7 Ele detesta: testemunha falsa, que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia e faz maledicência dos irmãos. E aí eu tenho que olhar o meu coração, quando eu estou no leito com a minha esposa, qual é o tipo de conversa que eu tenho com ela? Porque a gente sabe, diz assim, o Senhor ouve tudo, o Senhor vê tudo, o Senhor sabe tudo. Quando eu me junto com um irmão, e aí, irmão, vamos falar o que edifica, ou vamos trazer alguém para a conversa que não está presente e vamos começar a falar de maneira destrutiva? E isso vai afetar não só a tua vida, vai afetar toda a igreja, e as coisas começam a ficar emperradas, as coisas começam a ficar difíceis, e nós precisamos cortar esse mal pela raiz, porque eu quero entrar num novo tempo, eu quero entrar num novo momento de Deus, e eu quero que a glória de Deus esteja aqui, eu quero ver milagres, eu quero ver prodígios, eu quero ver gente sendo curada, eu quero ver gente pulando de alegria, eu quero ver casamentos restaurados, eu quero ver os nossos filhos aqui louvando e adorando a Deus. Eu quero ver uma igreja santa, uma igreja adornada, uma igreja que vai tratar as coisas como tem que ser tratada e não vai fazer maledicências. Você quer essa igreja? Então você, meu amado, e eu temos que cuidar a nossa boca, a nossa língua. Olha o que diz em Tiago 3,6. Pois também a língua é como vamos ler bem alto, 1, 2, 3. Em Hebreus 12:15, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando perturbe e leve a muitos a se contaminar. Então o ressentimento e a amargura, ela começa no coração, se manifesta em palavras e acaba contaminando outros. E aí a pessoa começa a ter argumentos. Sabe, queridos, você sabe, líder, pastores, que tem pessoas que podem estar ressentidas por anos e você não saber? Você sabe que tem pessoas que podem estar no teu GE ressentidas e você não saber? E aí a gente, como pastor, tem algumas evidências. A pessoa sentava aqui na primeira fila, daqui a pouco ela já está sentando na terceira, quarta fila. Passa um tempo, ela já está ali perto da porta. Aí passa um tempo, tomou Doril e sumiu. E você fala, cadê a pessoa? Ó, meus amados, não estou falando de vocês que estão sentados aí atrás, tá? Não é de vocês, vocês estão bem, vocês estão visitando, estão chegando agora. Eu até entendo, quando a gente chega na igreja, a gente senta um pouco atrás para ver. Deixa eu ver primeiro onde está, o que está acontecendo aqui, para ver se realmente eu vou ficar. E aí a pessoa está ali e some. Daqui a pouco você vê nos grupos, left, sai dos grupos. E aí você vai ver. Aí você encontra a pessoa. Meu amado, o que foi? O que aconteceu? Aí você descobre que um líder fez um jantar, convidou alguns e não convidou essa pessoa que tinha uma expectativa de estar nesse lugar.
Aí o pastor muitas vezes está aí, faz uma reunião, vai nomear alguns líderes em nome e esquece daquele outro líder e a pessoa fica ressentida. Às vezes a pessoa fala, o pastor nunca me abraçou. Então deixa eu ver, eu vi que ele abraçou aquele irmão lá, deixa eu passar perto para ver se ele vai me notar. A pessoa vai lá, não viu. E aí o ressentimento entra. E sabe, queridos, muitas vezes a pessoa ressentida, ela vai criando esse ressentimento, isso vai aumentando, isso vai crescendo. As pessoas ressentidas nunca ficam caladas, ela acaba conversando com outros. E muitas vezes você está pregando aqui e a pessoa está dizendo para o outro, não te falei? Ele está tirando isso na nossa cara, isso é para mim e para você que ele está falando. Então se você está pensando isso, tira isso da sua mente. É para toda a igreja, inclusive para mim, amém? É para mim primeiro, depois para você, e assim aqueles que nos assistem, porque eu fui para o Brasil, fiquei impressionado. Muita gente está desigrejada, porque se feriram, estão ressentidas com a igreja. E a pessoa fala, não preciso de igreja. É mentira, porque a palavra diz, não devemos deixar de congregar-nos. É aqui o processo, é aqui que Deus vai trabalhar, amém? Quantos querem ser trabalhados? Quantos querem ser processados? Aí, outro dia, eu fui exortar um irmão. Ele fez um negócio errado com outro irmão, e eu fui exortar. Exortei, falei, você está errado, você pecou, você vai ter que fazer o caminho de volta, você vai ter que sentar. E eu, como pastor, estou te dizendo que é assim que funciona. Pastor, eu te tinha aqui, agora você está aqui, eu não quero saber. Aí eu descobri que pastor tem ratings, de acordo com o que você faz, o teu rating pode estar aqui, e muitas vezes teu rating vai lá para baixo. Esse pastor só exorta, esse pastor, eu quando cheguei na igreja, eu vi 2 anjos lá, aí eu vi uma pomba sobre ele, e agora que ele me exortou, não era uma pomba, era uma galinha que estava sobre ele, e não era um anjo, era um principado. Já ouvi isso. Mas sabe, igreja, Deus tem mais para nós. Deus quer curar a nossa vida, e a discórdia e o ressentimento quebra, destrói, impede todas as possibilidades da manifestação de Deus nas nossas vidas. E nós temos que entender, se eu tenho problema com alguém, eu não posso falar dele, eu tenho que falar com ele. Repita assim, falar com ele. E sabe, queridos, eu falo para os líderes, pastores, olha, vai se preparando, viu? Líderes da intercessão, líder das mulheres, líder dos homens, pastor, você tem que ter pele de rinoceronte. O que significa? Você não vai poder se magoar por qualquer coisa, você não vai poder se ressentir com qualquer coisa, você vai ter que se preparar, porque vai vir crise, vai vir problema, vai vir acusação, mas você como líder tem que estar preparado como Jesus, quando injuriava, não injuriava, quando era maltratado, não maltratava, quando falavam mal dele, ele falava bem, e você é um líder que é para ser como Jesus, amém? Diga assim, meu irmão, pode falar para todo mundo aí, você tem que ter pele de rinoceronte, por favor. Não se ressinta, não fique magoado, deixa a mágoa. Agora, queridos, eu vou entrar na parte final dessa mensagem. Eu falei tudo o que você não deve fazer, amém? Agora eu vou falar o que você deve fazer com isso. Quantos querem receber a palavra rema? A primeira coisa que nós vamos fazer é tomar posse da palavra rema. Em grego, rema é logos, e logos pode ser sinônimos, mas em termos bíblicos, logos se refere a Jesus, e rema, as palavras faladas por Jesus. Jesus é o logos de Deus, a palavra viva. Repita assim, Jesus é a palavra viva, logos de Deus. Olha o que diz em João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, era Deus, ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra, Logos, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça
e de verdade. Aleluia! Diga assim: eu amo Jesus. Ele é a palavra, Ele é Deus, amém? E a palavra do Logos de Deus é rema. Ele diz assim em João 15:7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Permanecer na palavra é ter a palavra no nosso coração, na nossa mente, entender que tudo que a palavra fala é absoluto de Deus. Tudo que a palavra diz a teu respeito é absoluto de Deus, amém? Então eu tenho que ter essa palavra. Agora, como eu vou obter essa palavra, a palavra rema de Deus na minha vida? Primeira coisa, devemos ter intimidade, familiarizado com Jesus. Quem é Jesus? Porque certa vez ele perguntou para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? Uns disseram: você é um profeta. Outro: você é o Elias que veio. E deram lá 3 coisas, 4 coisas. E Pedro disse: tu eres o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sabe, queridos, muitas vezes a gente não tem uma ideia de quem é Jesus, porque a gente ouviu de alguém dizer, teu professor disse, teu pai disse, teu amigo disse. Mas o que importa é o verdadeiro Jesus da palavra. Por isso que nós devemos conhecer e preencher a nossa mente com essa palavra, com o caráter de Jesus, para que eu possa saber realmente o que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar, amém? Olha só, assim quando você faz isso, o Espírito Santo vai nos guiar, ensinar, falar e agir em cada situação. Quantos querem saber agir? E quantos querem saber falar em cada situação? Porque eu sei, se você sabe, você vai enfrentar situações. Nós vamos enfrentar. E agora mais que nunca, a igreja vai enfrentar muitas situações. Agora olha o que diz em Lucas 21:15. Pois eu lhes darei as palavras certas. Diga assim: palavras certas. Tanta sabedoria que os seus adversários não serão capazes de responder nem de contradizer. E aí vem a segunda parte, Eclesiastes 8:6. O sábio encontrará sempre a ocasião mais oportuna e a melhor forma de dizer o que pensa. Em 8:7 diz: sim, há um tempo para tudo e um modo próprio de agir. Amém, igreja? Quer dizer que Deus vai me dar sabedoria para saber falar, agir e poder entender cada situação da nossa vida, cada momento, cada estação que a gente vai enfrentando. Deus vai nos dando essa sabedoria, e assim a igreja cresce com a verdadeira sabedoria. Sabe por quê? Inclusive no Café dos Homens nós falamos sobre esse tema, e nosso irmão Wendel trouxe uma palavra muito abençoada, que é realmente a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade é ter a sabedoria de Deus, e a sabedoria do alto, ela é pura, é pacífica, é tratável, ela é cheia de misericórdia, de bons frutos, sincera e sem hipocrisia, amém? Essa é a verdadeira sabedoria que nós queremos. Quantos querem essa verdadeira sabedoria? Amém? Agora a outra coisa que eu quero falar da palavra rema é que nós devemos falar o que produz vida. Em João 6,33, as palavras que eu disse são espírito e são vida, amém? E eu quero dizer para você que a palavra que sai do trono de Deus, ele diz assim em Apocalipse: eis que eu faço nova todas as coisas. O que o Senhor está dizendo sobre a sua vida, que essa palavra sai direto do trono de Deus, não sai de um homem, não sai de um pastor, não sai de um governante, não sai de ninguém, mas é direto do trono de Deus para a sua vida, amém? Ele diz assim: eu faço nova todas as coisas. Diga assim: o Senhor está fazendo algo novo na minha vida. E aí nós temos que receber, e aí nós temos que entender que eu tenho que ver o lado bom das pessoas, parar de focar parar de focar a atenção nos problemas e focar no potencial. Veja com os olhos de Jesus, veja o ouro que Deus tem colocado. Com muito amor, olha aí para a pessoa e fala assim: eu estou vendo ouro reluzente na tua vida, meu irmão. Você é um ouro, você é um diamante, está sendo lapidado, e isso é o que vai trazer os meus olhos
para ajudar essa pessoa a ser lapidada, para ajudar essa pessoa a ser esse ouro que está aí, talvez está um pouco ofuscado na nossa vida. Deus quer trazer isso para brilhar, para você ser esse ouro reluzente, amém? Em nome de Jesus. Agora, para isso nós devemos remover o nosso dedo acusador. Em Isaías 58:9 diz assim: aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade de falar, então eu devo ser o quê? Exigente comigo mesmo e ser mais tolerante com os meus irmãos. E aí, quando o corpo estão juntos, ligados, em unidade, trabalhando os princípios de Deus, tudo o que nós pedirmos em nome de Jesus, Ele fará. Olha o que diz em Mateus 18:19: e eu também lhes digo que se 2 de vocês aqui na terra concordarem em pedirem a mesma coisa em oração, o pedido de vocês será realizado pelo meu Pai que está nos céus. Feche os seus olhos. Pensa algo que você realmente precisa. Pensa algo que você realmente necessita nessa temporada, nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu entro agora em unidade com meus irmãos, que estão colocando o que a Tua palavra diz, que se nós pedirmos alguma coisa concordantemente, no Teu nome, em oração, esse pedido será realizado. E eu quero agora liberar, Senhor, esta necessidade, esse pedido. Pai, que esse pedido seja de acordo com a Tua palavra, e nós concordamos que nós queremos que esse irmão, que essa irmã, que essa igreja receba hoje esse pedido, em concordante. E agora diga assim comigo: eu concordo, eu entro em unidade com o pedido de cada irmão, e agora eu declaro que eu recebo por fé. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. E a única coisa, que se você receber esse pedido que foi orado hoje, procura o pastor André, algum pastor, e vem glorificar o Senhor. Vem dizer: eu recebi. Porque o testemunho, ele traz convicção para aqueles que estão esperando um milagre e muitas vezes já desistiram. E quando ele vê: uau, se ele recebeu, eu também posso receber. Então você promete isso? Você vai glorificar Jesus, amém? Em nome de Jesus, a glória a Deus. E a quarta coisa, a palavra rema é o poder construtivo. Em Romanos 4,17, o Deus que ressuscita os mortos, que faz que exista o que não exista. E eu quero dizer que eu tenho que falar para abençoar. E em Efésios 4,29, não digo palavras que façam mal aos outros, mas usem palavras boas que ajudem os outros a crescer e que façam bem àqueles que ouvem. Você sabe que as pessoas vão se lembrar muito de como você as fez sentir. Quando você faz uma pessoa se sentir bem, quando você chega e você consegue transmitir o amor de Deus, e essa pessoa sente a tua boa intenção, o teu desejo de ajudar, ela nunca vai esquecer desse sentimento. É um dos sentimentos que a gente não esquece, quando alguém nos faz sentir bem. Porque muitas vezes algumas pessoas nos fazem sentir mal, não é verdade? Tem pessoa que você chega perto de você e fala: meu Deus, eu estou me sentindo péssimo. Às vezes a pessoa não precisa nem falar, só do jeito que ela te olha já te dá um. Mas glória a Deus, que aqui tem pessoas que Deus vai usar para que você faça muitas pessoas se sentirem bem. Quantos querem receber essa unção nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Agora, fale a própria palavra de Deus em Salmos 19:14, que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam agradáveis a ti, ó Deus meu, rocha minha e defensor meu. E sabe, queridos, sabemos que o segredo para uma vida de êxito é viver a vida que agrada a Deus.
E o salmista declara que é muito importante que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti. Queria convidar o ministério de louvor e quero orar por você. Quero fazer o último ponto, mas antes de entrar no último ponto, eu quero dizer que, como nós adoramos aqui, que as palavras do meu lábio, o meditar do meu coração, possam ser como esse incenso, Jancinho, esse do incenso que você tocou, que sobe como perfume agradável. Quantos querem agradar ao Senhor? E sabe, igreja, eu tenho que falar o testemunho das maravilhas de Deus. Em Atos 4:20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E assim, quando eu começo a falar do que eu tenho visto e ouvido, falar de Cristo transforma tanto aquele que ouve, quanto aqueles que estão falando a palavra. Em Romanos 10:9, saber se com a sua boca confessares o Senhor Jesus, e o seu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. E quando nós abrimos a nossa boca, os nossos lábios, e vivermos para Deus, um movimento espiritual ocorre. Quando eu começo a declarar palavras de bênção e retirar palavras que foram lançadas contrárias de maldição, o inimigo ouve e perde o direito legal. Porque muitos do direito legal que nós damos para o inimigo atacar é através de palavras. Em 1 João 5:18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está em pecado. Ele cuida do que fala. E aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. E hoje nós vamos cancelar e arrancar todo o ressentimento, toda palavra contrária. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. O que sai da nossa boca determina o nível de vida que nós teremos. Em Provérbios 13:3, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. E a Bíblia diz que Deus envia seus anjos, e existem anjos aqui agora, para registrar, para recolher lágrimas, que Ele diz lá em Salmos, e o Senhor viu o meu sofrimento e Ele guarda todas as minhas lágrimas. Tudo está registrado no seu livro. E muitas dessas lágrimas, consequências, foram de palavras de maldição que foram lançadas ao vento. Palavras de derrota que foram lançadas ao vento. E o anjo do Senhor pode coletá-las, registrá-las e tirar anulando essas palavras. E novas palavras sairão da nossa boca para abençoar, para cancelar toda a palavra contrária que foi dita, que foi falada contra a sua vida, contra a sua casa, contra os seus filhos. E nós declaramos que hoje o anjo do Senhor está aqui. Queria que você fechasse seus olhos, que você ficasse nesse momento. Se você vai lembrar de alguma palavra que foi dita, alguma coisa que você lembra que foi lançada, alguma coisa que você mesmo falou, por um momento de crise, por um momento que você estava passando um sofrimento, uma luta, e você lançou uma palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nessa manhã, em nome de Jesus, agora, com a palavra que diz, Senhor, que tudo que nós declararmos por fé, nós recebemos. E eu quero, na autoridade do Teu nome agora, pedir em nome que toda palavra de maldição, toda palavra contrária contra os Teus servos e as Tuas servas, contra a Tua igreja, nós agora cancelamos essas palavras, nós agora anulamos essas palavras, nós agora rechaçamos essa palavra, declaramos em nome de Jesus, que agora o Senhor está recolhendo, em nome de Jesus, o Senhor está recolhendo essas palavras de derrota,
essas palavras que você não ia conseguir, dessas palavras que não é possível mais. Mas eu quero dizer nessa manhã que o Senhor está aqui e que Ele vai levantar e Ele vai trazer um novo tempo para a tua vida, um novo tempo para a tua igreja. Eu declaro agora a palavra de bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero agora, em nome de Jesus, também, se há alguém com algum ressentimento, com alguma coisa que foi dita, com alguma palavra que você ficou ferido, eu quero liberar agora sobre a sua vida, e você vai liberar perdão nesse momento, em nome de Jesus. Começa agora a liberar perdão. Diz assim: eu perdoo essa situação que aconteceu, eu perdoo essa pessoa, em nome de Jesus. E agora você também vai pedir perdão. Se você de alguma maneira falou alguma coisa, que você levantou alguma coisa contra uma pessoa, você agora vai pedir perdão diante de Deus, como Arão fez diante de Deus, com Moisés. Ele disse: me perdoa, eu agi tolamente. E nesse momento o Senhor está recolhendo essas palavras, em nome de Jesus. E eu quero dizer que agora você vai receber a unção de Deus sobre a tua vida. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que palavras de bênção estão sendo lançadas sobre a tua vida agora, através desse púlpito, dessa igreja. E eu declaro que você é uma bênção, que você é abençoado e que você é um abençoador. Eu declaro em nome de Jesus que você vai prosperar e não vai retroceder, que a tua vida vai crescer e você vai ser essa pessoa que vai influenciar, que vai fazer as pessoas se sentirem bem quando estiver do teu lado. E eu declaro em nome de Jesus que a alegria do Senhor vai encher teu coração. Levante a sua mão e comece a adorar o Senhor, e comece a declarar palavras de vida sobre a tua vida, sobre o teu irmão que está do teu lado, sobre o teu cônjuge que está do teu lado. Se você tem o seu marido, a sua esposa do seu lado, se você tem um filho, um irmão, comece a declarar a palavra de bênção sobre ele enquanto adoramos ao Senhor. Para morar nos teus átrios, Senhor, teus pés são meu esconderijo secreto, com a arca quero habitar, aí é o meu lugar. Vai declarando, não se cale. Eu fui criado pra morar nos teus átrios, Senhor, teus pés são meu esconderijo secreto, com a arca quero habitar, aí é o meu lugar. Oh, e o incenso que sobe sou eu, e o incenso que sobe sou eu. Estão saindo do trono de Deus sobre a tua vida. Que sobe sou eu, deixa-me adorar. E o incenso sobe sou eu, e o incenso que sobe sou eu, e o incenso que sobe sou eu, deixa-me adorar. Aleluia, glória a Deus. E do trono de Deus a palavra que vem sobre a tua vida: eis que estou fazendo nova todas as coisas. Recebe, porque Deus está fazendo algo novo na nossa vida, em nome de Jesus. Deus está fazendo algo novo na sua vida, e Ele tem um tempo para que você receba essas bênçãos que foram declaradas, que hoje você cancelou, e você hoje sai daqui totalmente cheio da presença de Deus. E se você não sentir a presença de Deus, você vai sentir a presença de Deus. Essa nuvem vai encher essa igreja, vai encher as nossas casas, e nós vamos ver os sinais, prodígios e maravilhas. Nós não vamos precisar seguir os sinais, mas os sinais seguirão aqueles que creem, aqueles que estão firmados com a palavra, para viver a palavra e fazer da palavra autoridade absoluta nas nossas vidas. Amém? Eu quero também dar a oportunidade, você que nos assiste,
você que está aqui, porque sempre existem pessoas novas, pessoas que todavia não têm ainda um pacto com o Senhor Jesus. E eu quero fazer uma oração para que você hoje tenha a oportunidade de entregar, de fazer essa aliança com Deus. E eu quero que a igreja me apoie nesse momento. E eu quero orar e você vai poder repetir comigo. Se você está se reconciliando com Deus, ou você está fazendo isso pela primeira vez, faça de todo o coração. Amém? Ore comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração. Peço perdão pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém poderá mais apagar. E hoje eu decido servir-te, porque hoje eu passo a ser teu filho, membro da tua família. Muito obrigado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, se há alguém aqui que eu não estou enxergando, abaixa um pouquinho a luz aí atrás para mim, por favor. Isso. Se há alguém aqui fez essa oração, se reconciliando, entregando sua vida a Jesus, faz um sinal para mim. Onde você estiver, levanta uma das suas mãos. Todos aqui, se você fez essa oração, entregando sua vida hoje, levanta sua mão. Quero conhecer você, quero orar. Amém. Então todos aqui já pertencem ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que nos assistem através das redes sociais, através do YouTube, que hoje estão tomando essa decisão, que quebraram palavras de maldição, que entregaram a sua vida fazendo essa aliança, nós os abençoamos e os recebemos na tua família, que é a tua igreja, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Toca na mão do seu irmão e diz assim: Deus abençoe, em nome de Jesus.